Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a SegVita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, é com uma imensa satisfação que eu inicio aqui a nossa nova playlist NR20. A NR20, galera, é uma norma regulamentadora que versa sobre segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Esse é o nosso episódio de número 1. Eu fico muito feliz mesmo em estar fazendo parte disso, ajudando aí a você no conhecimento, e isso é muito gratificante. Eu quero apresentar para vocês o nosso conteúdo programático. Então teremos várias videoaulas aqui ao longo do nosso trabalho e vamos nos deparar com esses temas aqui que você pode estar pausando aí e lendo com atenção. Dando destaque aqui, ó, estudo da NR20. Então vai haver um vídeo que iremos discorrer especificamente sobre a norma regulamentadora de número 20, que é o documento base para nossas aulas dentro dessa playlist. Quero também mostrar para vocês que esse é o nosso episódio de número 1. Então, dentro desse episódio de número 1, a gente vai fazer uma introdução bacana aí para vocês e a gente vai destacar o que é um ponto de fulgor, o que é um ponto de combustão, o que é um ponto de ignição. Isso é importante porque ao longo do nosso trabalho estarei falando sobre ponto de fulgor, sobre ponto de combustão, ponto de ignição. Então nós aqui da SegVita achamos por melhor estar destacando em uma videoaula específica só para falar disso daí, que é ponto de fulgor, o que é ponto de combustão e o que é um ponto de ignição. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso material. Galera, a área de inflamáveis e combustível é muito ampla, complexa e está presente como matéria-prima, como insumo, produto intermediário ou produto acabado nos mais diversos setores da indústria e do comércio. Observe, galera, eu trabalho em um mercado, vamos botar aí um exemplo, em um supermercado. Observe como a área de combustíveis inflamáveis ela é importantíssima em praticamente todos os setores. Então no mercado você observa que, poxa, Tom, a gente não usa material combustíveis inflamável no mercado, usa. No mercado lá você tem, a depender do tamanho, né, do mercado, você vai encontrar ali um gerador. E muitos desses geradores é movido ao que? A óleo diesel. Olha só, inflamáveis e combustíveis. Então, dependendo do segmento onde você trabalha, você pode deparar com esses materiais em forma de matéria-prima, em forma de insumo, um produto intermediário ou produto acabado, como a própria gasolina, como o álcool, dentre outros. Então é importantíssima essa área. É por isso que existe uma norma só para tratar disso daí, que é a nossa NR20. Então é um assunto amplo e complexo. A gente vai estar tornando isso daí algo mais simplificado para se entender. O objetivo principal desse curso é passar conhecimento sobre procedimentos de segurança, visando a prevenção de acidentes, conforme prevê a própria NR20 do Ministério do Trabalho e Emprego. Pessoal, dentro do campo de aplicação desta NR20, ela estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de riscos de acidentes provenientes das atividades de, observe, galera, onde a NR20 se aplica: extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Então a NR20 ela vai ser bastante pertinente dentro dessas realidades. Pessoal, passando essa parte introdutória, eu quero vos apresentar o ponto de fulgor, né, ou flashpoint, conhecido também como flashpoint, é o nosso ponto de fulgor. O que seria de fato o ponto de fulgor? Vamos lá, ó. Temperatura mínima em que um sólido ou líquido desprende vapores suficientes
para que se inflamem na presença de uma fonte de ignição. Então observe, o ponto de fulgor ele depende de uma temperatura mínima para que ele comece a desprender vapores. Agora preste atenção nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, para sintetizar o que está sendo dito. Eu tenho aqui um recipiente com um material, um líquido, né, inflamável. Só que esse líquido inflamável, para ele desprender esses vapores inflamáveis, ele precisa de uma temperatura ambiente. Aí a gente colocou aqui como exemplo, nessa imagem, né, uma fonte, um fogo, né, para aquecer esse material, ou seja, eu preciso da temperatura ambiente. Então esse cara aqui, essa chama aqui, representa a temperatura do ambiente. Essa temperatura vai fazer com que esse líquido aqui comece a desprender vapores. Só que não necessariamente vai pegar fogo, vai ter combustão ou explosão ainda. Eu preciso agora de quê? De uma fonte de ignição, uma fonte de ignição. Que fonte é essa? Esse palito de fósforo aqui, por exemplo. Então observe que eu tenho um ambiente quente, eu tenho um material combustível, esse ambiente quente me deu a temperatura suficiente para esse líquido desprender vapores. Aí nesse momento, com a chegada da fonte de ignição, eu tenho uma explosão ou um incêndio. Eu creio que isso deve ter ficado claro. Pessoal, fonte de ignição é a origem daquela determinada temperatura que vai desencadear uma explosão. Eu vou falar de fonte de ignição daqui a pouco. Vamos a um exemplo. Considerando-se que em um determinado local a temperatura do ambiente seja ali de 25 graus Celsius e que esteja ocorrendo um vazamento de uma substância cujo ponto de fulgor seja de 15 graus. Ou seja, eu estou num ambiente quente e naquele ambiente de 25 graus Celsius eu tenho um material ou substância que o seu ponto de fulgor seja ali 15 graus. Isso significa dizer que nessas condições essa substância estará liberando vapores inflamáveis, bastando apenas uma fonte de ignição para que haja a ocorrência de um incêndio ou de uma explosão. Sintetizando isso daí, preste atenção que a gente fez para você entender com mais clareza. Observe que para que haja uma explosão ali em determinado material ou um incêndio, eu preciso de um ambiente com determinada temperatura. No exemplo aí eu coloquei um ambiente com 25 graus Celsius. Vamos lá. Agora eu tenho uma outra combinação. Eu tenho uma substância naquele ambiente que o ponto de fulgor dele é de 15 graus. Galera, ponto de fulgor é o quê? Temperatura mínima para que um líquido ou uma substância comece a liberar vapores inflamáveis. Beleza? Então, o ponto de fulgor daquele produto naquele ambiente é de 15 graus. Ou seja, a temperatura a partir de 15 graus ele começa a liberar esses vapores inflamáveis. Como eu tenho um ambiente de 25, ele vai com certeza gerar vapores. Então eu preciso de um ambiente desse, eu preciso dessa substância que irá liberar esses vapores e logo eu vou precisar também de uma fonte de ignição. Observe, eu preciso de uma fonte de ignição. O que seria ignição, galera? É aquela centelha, né? Aquele start. Eu preciso de uma ignição. Então eu tenho um ambiente que já é quente. Eu tenho uma substância que já está liberando aquele vapor inflamável. Agora eu preciso só de uma fonte de calor ou ignição. Logo eu terei ali um incêndio ou uma explosão. Basicamente é esse o entendimento. Então, se eu sei que o ponto de fulgor é uma temperatura mínima em que o sólido ou líquido desprende vapores suficientes para que se inflamem na presença de uma fonte de ignição. Observe, eu preciso de uma fonte de ignição. Que aí, quando esse vapor é liberado e eu tenho uma fonte que me dá o start, logo eu vou ter ali um incêndio ou uma explosão. Sobre o ponto de fulgor, galera, é importante estar destacando alguns materiais. Por exemplo, a gasolina comum, ela tem um ponto de fulgor de menos 40 graus, galera.
Olha só, menos 40 graus, ou seja, a gasolina comum ela vai começar a desprender vapores inflamáveis em uma temperatura de menos 40 graus. Observe, não sei se você já prestou atenção quando você vai abastecer ou você vê de longe um veículo abastecendo, lá naquela bomba lá do frentista, você vê uns vaporezinhos passando no ar assim, transparente. Aquilo ali já está em ponto de fogo, ou seja, o material já está liberando vapores inflamáveis. Não significa que vai explodir, porque eu preciso daquelas combinações, lembra? Eu preciso da ignição. Mas a gasolina é um material perigoso, porque em um ambiente com temperatura de menos 40 graus, ela ainda continua liberando vapores inflamáveis. O etanol, a partir de 13 graus, ele já libera, ou seja, se a gente está na temperatura ambiente, 36 graus, ele está liberando. O diesel, a mesma coisa. O querosene, 40 graus, olha só, positivo, enquanto a gasolina 40 graus negativo. O querosene ele começa a desprender vapores inflamáveis numa temperatura a partir de 40 graus. O álcool hidratado, 15 graus. O álcool etílico anidro combustível, 15 graus. O óleo combustível, 66 graus. O biodiesel, 100 graus. Então, observe que o biodiesel ele tem um ponto de fulgor muito elevado. Eu preciso de a temperatura de 100 graus para ele começar a liberar vapores inflamáveis. Enquanto o óleo combustível precisa de a temperatura de 66 graus. Ou seja, fazendo aí uma comparação ligeira, né? Esses materiais aqui, óleo combustível, biodiesel, são materiais, vamos dizer assim, menos perigosos do que, por exemplo, a gasolina, o etanol, o diesel, beleza? Olha só, eu falei menos perigoso, não quer dizer que não seja. Eu destaquei aqui, galera, uma observação. Se o ponto de fulgor de uma outra substância que também esteja vazando for de 30 graus, isso significa que essa substância não estará liberando vapores inflamáveis. Então, o conceito de ponto de fulgor está diretamente associado à temperatura do ambiente, que é o ambiente com a sua temperatura é que vai ativar, vamos dizer assim, o ponto de fulgor daquele material que está ali. Eu creio que isso deva ter ficado claro para você. Caso você ainda não entendeu, volte o vídeo e preste atenção, que com certeza você vai entender. Observe essa imagem ainda sobre o nosso ponto de fulgor. Eu tenho aqui o primeiro momento, eu tenho o segundo momento e eu tenho o terceiro momento. E você vai entender isso aqui agora. Preste atenção. No ponto de fulgor, o combustível está produzindo vapores inflamáveis. Aqui, nessa primeira imagem. Porém, galera, a quantidade ainda é insuficiente para sustentar, para manter a combustão. Logo, ao aproximarmos uma chama junto ao combustível, ele queima-se momentaneamente. Ele dá aquela explosão. Na figura 2 aí, tá vendo? Ele dá aquela explosão. Porém, a seguir, a chama do combustível se apaga. Aí na figura 3, por falta do vapor inflamável. O que seria o ponto de combustão? O combustível produz vapores inflamáveis em quantidade suficiente para sustentar a combustão. Então, fazendo um contraponto, o ponto de fulgor ele vai liberar vapores inflamáveis, só que não é suficiente para sustentar a combustão. Já o ponto de combustão é o que, galera? Queima. O ponto de combustão produz vapores inflamáveis em quantidade suficiente para manter a queima. Então observe, ao aproximarmos uma chama junto ao combustível, ele queima-se continuamente, mesmo que retiramos a chama inicial. Ou seja, o fogo ele se tornou autônomo. Eu não preciso mais da presença constante da fonte de ignição, porque o ponto de combustão ele já me oferece esses vapores em quantidade suficiente para que ele se torne autônomo. Então eu retiro o palito de fósforo, aqui no exemplo, na figura 3, tá vendo? Eu removi o palito de fósforo e o fogo continuou autônomo. Ao passo que no ponto de fulgor, quando eu retiro o palito de fósforo, figura 3, o fogo se apaga.
Sobre o ponto de ignição, ou chamado fire point, é atingido quando os vapores liberados pelo material combustível entram em ignição em contato com uma fonte externa de calor, mantendo a chama mesmo que retiremos a fonte. A autoignição ocorre apenas com a presença do comburente e do combustível, não sendo necessário uma fonte de calor externa. Sua temperatura pode coincidir ou não com a temperatura do ponto de ignição do mesmo material. O que esse trecho aqui do texto está falando? Que a autoignição, ou seja, ele pega fogo por si só. Essa autoignição, ela ocorre na presença do comburente e do combustível. Não necessariamente eu preciso do calor, da chama. Por exemplo, aí um material que pega fogo só em contato com o oxigênio. Um exemplo aí de material que pega fogo só na presença do oxigênio é o lítio. Aquela bateria de lítio, bateria do seu celular. Com certeza a bateria de lítio, chamada lithium battery. Aquela bateria ali, galera, se você furar, é perigoso. Porque o simples contato com o comburente, com o oxigênio, ela já entra em queima, em combustão. Isso é chamado de autoignição. Olha só, você está com a bateria de lítio na mão. Você perfurou, entrou em contato com o comburente, com o oxigênio, ela já entra em combustão. Não necessariamente eu preciso de um fogo, eu preciso do calor. Tá vendo? Então o ponto de ignição é isso daí. É o fire point. Observe que é muito falado em comburente com o material do triângulo do fogo. A gente sabe que o comburente não é só o oxigênio, né, galera? A gente tem outros exemplos de comburente. Eu vou botar aqui para você, ó. O cloro, o bromo, o enxofre são exemplos de comburente. Não é só o oxigênio. Galera, agora sobre a fonte de ignição. Não confunda fonte de ignição com ponto de ignição. Beleza? Isso aí é tratado pela norma internacional, essa norma aqui. E ela diz o seguinte, que fonte de ignição, inflamabilidade de uma substância combustível, provocando sua queima. Observe que a fonte de ignição, ela vai ser responsável pelo índice de inflamabilidade de uma substância combustível, que vai provocar a sua queima. As fontes de ignição mais comuns, de acordo com a norma, essa norma internacional, são reações químicas, chamas, superfícies quentes, é uma fonte de ignição, faísca gerada mecanicamente, conforme você vê nessa imagem aí, instalações elétricas, eletricidade estática, corrente elétrica de fuga e raios. São exemplos de fonte de ignição, que é diferente de ponto de ignição. Ponto de ignição é o momento da queima. É o momento da queima. É chamado de ponto de ignição. Fonte de ignição são os locais ou situações onde eu vou ter ali a ignição manifesta. Beleza? Eu creio que isso aí ficou claro também para vocês. Pessoal, essa é uma videoaula introdutória e também a nossa videoaula de número 1, que a gente vai tratar aqui sobre os atributos da NR20, o que é que ela vem nos preconizar, nos aconselhar para melhor nos proteger. Esse é um material oferecido pela Segvita. Eu quero destacar aqui que no nosso episódio de número 2 estaremos discorrendo sobre inflamáveis, características, propriedades, perigos e riscos. Eu vou ficando por aqui. Segvita, segurança, vida e trabalho.